Queridos, eu estou muito feliz, muito feliz. Quem está feliz aqui essa manhã? Oh, glória! Eu estou muito feliz por tudo que o Senhor liberou nesses dias. Eu estou muito orgulhosa desses jovens, dessa igreja. Sabe, uma mãe babona, eu estou assim. Ontem eu demorei a dormir, gente. Eu fiquei tão feliz, sabe, de ver o rio de Deus fluindo através da vida de vocês. E eu quero que vocês saibam que é só o começo. Amém? Deus vai usar cada um de vocês nessa geração para fazer a diferença, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém? Deus chama essa igreja para viver um tempo novo na presença dEle. Antes de começar a conferência, a gente fica na intercessão para que realmente Deus venha e faça tudo aquilo que Ele quer fazer. Eu lembro que eu tive um sonho em casa, e eu tive um sonho com a imagem de uma árvore, Henrique. E a árvore, ela estava como no outono, ela só tinha galhos. E eu olhei para aquela árvore e eu falei, meu Deus, por que essa árvore está assim? Ela está seca. Mas o Senhor falava para mim, filha, é uma mudança de estação, é um recomeço na vida de muitas pessoas. Porque existem estações que vêm, que vão. E a estação de outono, todas as folhas elas caem. Não é porque a árvore não tem vida, mas é porque é um tempo novo. Igreja, esse é um tempo novo. É um tempo de recomeço na vida de muitas pessoas. É um tempo de recomeço na sua vida. Amém? É um tempo de recomeço. E eu quero que você se agarre em tudo aquilo que o Senhor está falando nesses dias. Amém? Porque você faz parte daquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Amém? Diga assim, eu faço parte de tudo aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. E o tema dessa conferência é manifestando o reino. E eu entendo que esse clamor, ele ecoa por gerações. Por gerações. Quem irá manifestar o reino? Diga assim, eu manifestarei o reino de Deus. Amém? E Deus me deu essa palavra na semana da conferência. Eu não sei se dá para passar o slide? Dá. Ok. Glória a Deus. E o tema da mensagem é: como você tem representado seu pai? Essa é uma pergunta. O tema da mensagem é uma pergunta. Como você tem representado seu pai? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos o controle. Nós precisamos entregar o controle ao Pai, para que Ele dirija a nossa vida. Amém? E a partir do momento que nós tomamos essa decisão de entregar a nossa vida para Jesus, nós precisamos entender que nós passamos a representar o Pai como filhos. E a primeira coisa que nós recebemos é uma identidade. Repita comigo, identidade. Uma identidade de filho. E é uma das coisas que o inimigo, ele vai trabalhando desde cedo, é na identidade dos filhos. Não, você não é digno. Não, você não. Você não é capaz, não. Porque ele é o acusador e ele é aquele que está muito interessado em nos tirar do propósito que Deus tem. Mas como filhos, nós precisamos ter convicção dessa identidade de filho. Amém? Identidade de filho, eu sou filho de Deus. E Deus, Ele tem um plano para mim. Amém? Não deixe que nada roube essa convicção de você. Porque Satanás, ele é astuto. Ele continua sendo ladrão. O ladrão de sonhos. Ele veio com essa missão de matar, de roubar e de destruir.
Mas nós precisamos ter essa convicção. Eu sou filha de Deus. O Papai do céu me ama. O Papai do céu, Ele tem um plano para a minha vida. E eu não vou tirar os meus olhos daquilo que o Pai tem para mim. Amém? Porque durante a nossa caminhada, Satanás fica o tempo todo lançando as suas setas. Mas nós temos uma escolha de quem nós vamos ouvir. Quem eu vou ouvir? Eu vou ouvir o Pai. Por isso, queridos, que uma ordem do Senhor para nós é meditar nessa palavra de dia e de noite, porque quando eu medito nessa palavra, eu relembro as promessas do Pai para mim. Eu não me esqueço. E sabe qual é a outra ordem? É que uma geração anuncia a outra geração os feitos do Senhor. Então há uma responsabilidade sobre você, que é filho de Deus. Amém? Você que já entregou a sua vida ao Senhor, você tem essa identidade de filho, nós temos essa identidade de filhos. Antes éramos criaturas, mas à medida que nós entregamos a nossa vida, nós recebemos a identidade de filhos. E o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Amém? O Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, como filhos, nós precisamos ter essa convicção. Em Isaías, aleluia. Isaías, no capítulo 40, eu peço que você abra. Isaías 40, no versículo 18. Tem uma pergunta aí para nós. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Olha o que a palavra de Deus diz. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Ontem nós falamos sobre o profeta Isaías no capítulo 6. Ou foi na sexta-feira? Na sexta. O profeta, ele estava ali relembrando uma geração. O profeta Isaías se levantou como um filho de Deus na sua geração. Na sexta-feira, o pastor Eric falou sobre isso. Houve um momento chave na vida de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E houve um momento chave na vida de Isaías. E Isaías, ele foi usado como um profeta de Deus na sua geração. E é interessante porque Deus, ele anuncia a sua vontade em cada geração. E Deus, ele já havia estabelecido ali a sua vontade através da vida de Moisés. Ele tinha ordenado ali ao povo o seu coração, entregado os mandamentos ao seu povo. Mas aqui nesse momento o povo estava distante de Deus. E depois desse versículo 18, no versículo 19, ele diz assim: vocês vão me comparar a imagens de esculturas? Porque, queridos, uma coisa é certa, se nós não estivermos alinhados ao propósito, sutilmente nós saímos da rota. Moisés, ele passou 40 dias e 40 noites para ouvir a voz de Deus acerca dos 10 mandamentos. E o povo, ele já queria que Arão construísse ali um ídolo para dizer: olha, foi esse ídolo que nos tirou da escravidão do Egito. Nós precisamos imediatamente de ter alguém. Mas Deus já havia se revelado ali ao povo, e o povo sutilmente saiu do propósito. E aqui não foi diferente, o povo tinha saído ali do propósito. E havia uma pergunta: com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo?
Sabe, queridos, nós vivemos num tempo muito frenético. Nós vivemos nessa geração muito acelerada. A gente ora por uma coisa e a gente quer que isso aconteça ontem. Não aconteceu, eu já estou frustrado. Mas eu quero que você entenda que Deus, Ele trabalha no tempo. Amém? Ele trabalha no tempo. E aqui em Isaías, ainda em Isaías 40, eu acho que esse aparelho não gosta de mim, gente. Vocês podem passar aí para mim, tá bom? Volta um pouquinho. Não limite o poder de Deus. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Não limite o poder de Deus. Em Isaías 40, no versículo 25, olha o que a palavra de Deus diz. De novo uma pergunta. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Aleluia! Sabe, a nossa tendência muitas vezes é limitar o poder de Deus, porque muitas vezes a gente quer confiar naquilo que é palpável, naquilo que está no nosso alcance. O salmista fala no Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, fala da própria força, mas eu confio no Senhor, o Deus da minha salvação. Olha, eu não sei se vocês confiam aí naquilo que vocês têm, naquilo que é visível, mas o Filho de Deus, Ele entende a sua identidade, Ele sabe que a sua força está em Deus, e a força do nosso Deus é ilimitada, amém? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, queridos, o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A palavra do Senhor, ela não mudou, ela continua sendo viva, ela continua sendo poderosa, ela continua sendo eficaz. Amém? E nós precisamos tomar posse dessa palavra, viver debaixo dessa palavra, não nos moldar aos padrões desse mundo, como diz Romanos 12. Mas nós precisamos ser transformados por essa palavra. Esse é o testamento do Pai para nós. Enquanto o mundo lá fora fala que esse livro é tão antigo, queridos, quando nós meditamos nessa escritura, nós entendemos o quão atual ela é. Independente da geração em que nós vivemos, esse livro, ele é atual. E esse livro são as promessas do Pai para nós. Amém? É uma carta que o Pai deixou para nós. E o que eu preciso é dizer: Senhor, eu tomo posse da Tua palavra para mim. Eu sou filho de Deus. Eu não vivo conforme aquilo que o mundo diz lá fora. Eu vivo conforme aquilo que a palavra do Pai diz para mim. E sabe o que essa palavra diz para nós? Que nós somos amados, que nós somos geração eleita, que nós somos sacerdotes do Senhor. Sabe o que essa palavra diz? Que nós somos nação santa, povo escolhido do Senhor. É isso que essa palavra diz. Queridos, nós precisamos viver nessa terra entendendo quem nós representamos. Nós representamos o Pai Celestial. Eu quero dizer para você que lá na sua casa, você precisa representar o seu pai. Você que é pai e que é mãe, você representa o Pai Celestial para os seus filhos. Você jovem, você representa o Pai na sua escola, na sua faculdade. Você representa o Pai nessa geração.
Oh, queridos, existe um clamor que ecoa por gerações. É a manifestação dos filhos. A Bíblia fala lá em Romanos 8:19 que a criação aguarda. A criação. Antes de nos tornarmos filhos, nós éramos o quê? Criaturas. A Bíblia está falando aqui de criaturas. A criação, ela aguarda com ardentes expectativas pela manifestação de quem? Mais forte de quem? Dos filhos de Deus. E cadê os filhos de Deus nessa manhã? Diga assim: eu sou um filho de Deus. A criação aguarda com ardente expectativa pela manifestação dos filhos. Esses dias eu estava conversando com uma empresária, uma filha de Deus. Porque você que é empresário, você representa o Pai lá na sua empresa, amém? E ela disse que ela tem um hábito de orar quando ela chega na empresa. Ela tem um horário estabelecido, ela tem algumas empresas e tem um horário, meio-dia. Em todas as empresas tem a oração. E ela agora está começando a empresa em outro país. Em outro país, outra cultura. Nós somos brasileiros. Mas a nossa cidadania, ela é celestial. Independente do país que nós estamos, nós não vivemos conforme a cultura daquele país ou daquele povo, mas a nossa cultura, ela é do céu. Amém? Ela precisa ser a cultura do céu. Amém? E ela disse que chegou naquele país, povo frio. E ela disse assim: não, a minha empresa, ela tem uma cultura, é a cultura do céu. E a gente ora. E ela disse que olhou para aqueles homens e disse assim: nós vamos orar. E aí um homem olhou para ela e disse assim: o quê? Aí ela pensou: meu Deus, o que foi que eu fiz? Ela disse que ficou aquele silêncio no ar, né? E o homem olhou muito sério para ela. Ela falou: meu Deus, eu acho que hoje eu vou receber um brigão. Ela: pai. E ela disse que estava ali preparada. E ficou o silêncio. Podemos orar? Ela falou de novo. E ficou o silêncio. Ela falou: já que ninguém se manifesta, eu vou me manifestar. E ela orou: Senhor, abençoa. Abençoa a família de cada um. Abençoa esses funcionários. Eu abençoo os meus funcionários. Eu declaro que os meus funcionários, eles serão bem-sucedidos em tudo que fizer. E continuou a oração. E ela é baixinha, pequenininha. Ela disse: meu Deus, pastora, as minhas pernas estavam assim. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu quero te dizer que aqueles que representam o Pai, eles são doidos. Amém? O Senhor libera uma ousadia que não é desse mundo, não. Ela é do céu. São malucos. É aquele que entra dentro do ônibus e diz assim: eu vou orar. E todo mundo fica assim. Lembrei quando eu namorava com meu esposo. Ele disse: hoje eu vou entrar no ônibus e vou falar de Jesus. E ele fez. E às vezes a gente pensa: será que eu vou ter coragem? O Espírito Santo, queridos, coloca a palavra que é da vontade dele na sua boca. Tudo que você precisa é se lançar. Hoje a gente vive num tempo de pessoas tão, sabe, que ficam com vergonha. O que é que vão achar de mim, querido? Não se preocupe. Só entenda uma coisa: essa criação, ela aguarda com ardente expectativa aqueles que irão se manifestar. Pode parecer até que eles não estão gostando, né? Porque a moda não está nem aí. Mas a semente, ela é lançada. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém? Ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. E ela disse que quando ela terminou a oração, aquele homem que olhou para ela e disse assim: o quê? Ele disse assim, quando terminou a oração,
Ele disse assim, irmã, falou o nome dela, né? Não chamou ela de irmã. Ele chegou para ela e disse assim, Maria, eu fiquei assustado quando você perguntou aquilo. Eu nem entendi. Ela, mas por que você ficou assustado? Porque fazia muitos anos que eu não ouvia isso. Eu lembrei da minha infância. Nós orávamos em casa. Ela, é. E eu vou te dizer uma coisa, eu vou voltar a ter esse hábito na minha casa. Porque eu gostei do que aconteceu aqui. Ela disse, oh glória. Ela entrou no carro. E ela estava em Portugal, viu gente? E ela olhou para o pastor Pedro e disse assim, pastor Pedro, eu pensei que eu ia apanhar. Naquela reunião, ele disse assim, eu confesso que eu também fiquei assustado. Ele português, ele entende, né? Dos compatriotas ali. E ela disse assim, mas sabe o que me deixou muito feliz? Foi ouvir que aquele homem não ouvia isso há muito tempo. Ele não recebia um convite, vamos orar. Ele se assustou. Quê? Porque aqui no Brasil é muito comum, né? Precisa ser. Mas a gente vive num país mais livre. Mas a gente vai para alguns países que parece uma coisa assim muito ultrapassada. Orar? Como assim? Mas sabe, queridos, quando nós nos manifestamos, o poder de Deus, ele é liberado. A criação aguarda por isso. A criação tem fome, tem sede, muitas vezes não sabe do que é. Mas essa criação tem fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E sabe, nós precisamos nos levantar como representantes do Pai, para ser a Bíblia que o vizinho vai ler. Nós precisamos nos levantar como representantes de Cristo, como Paulo disse, sermos as cartas vivas de Deus. Cartas vivas, através das nossas atitudes. Nós não temos que nos moldar aos padrões desse mundo, porque o tempo todo esse mundo fica ditando aquilo que a gente precisa ser. Ó, você precisa ser assim. Não, a moda agora é essa. Não, isso aí já ficou careta. Não. Mas o meu padrão é celestial. Eu sou cidadão do céu. Não. O mundo está falando isso? Não, mas a minha moda aqui é fazer a vontade do Pai. A minha moda é essa. A minha moda é manifestar o reino de Deus. Amém? Ele é soberano. Diga assim, o meu Pai, Ele é soberano. E tudo que eu preciso é confiar no meu Pai. É confiar no meu Pai. Em Isaías, ainda Isaías 40, no versículo 28, olha o que a palavra de Deus diz. Será que você não sabe? Não. Isso. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Mais uma pergunta. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Sabe quando alguém nunca ouviu falar? O Filho de Deus, o representante do Pai. Ele vai afirmar: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado. A gente vive numa geração que a moda é essa: eu estou tão cansado. Mas um representante do Pai é aquele que diz: Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Versículo 30, até os jovens se cansam. Viu, jovens? Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Versículo 31.
Eu quero que você levante sua mão direita aí. Eu quero que você repita essa verdade comigo. Mas aqueles que esperam no Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Oh! Aleluia! Mas aqueles que esperam, sabe, a gente vive numa geração que não espera. Eu tenho um menininho de 9 anos em casa, que eu tenho que ensinar ele todo dia sobre essa palavrinha, esperar. Porque ele quer para ontem. Essa é a geração que a gente tem que estar inculcando. É uma geração que inculca a outra, que ensina a outra. E eu tenho que estar inculcando. Ei, espera. Aí eu fico brincando com ele, o apressado come cru. Você quer viver a plenitude? Espera. Porque os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Eles sobem mais alto. Eles vivem num outro nível. Sabe quando você encontra uma pessoa, parece que ela está do mesmo jeito ou até pior? Porque não tem esperado. A gente vive numa geração assim que não tem esperado. Vive acelerada. Vive ansiosa porque não acontece. Não acontece. Não. Você pode fechar seus olhos aí no seu lugar, onde você está. Respira bem fundo assim. Os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Eles têm as suas forças renovadas. Eles voam mais alto. Por mais que o tempo passe, por mais que as estações passem, ainda na velhice eles darão frutos. Eles serão viçosos. Essa é a promessa de Deus para aqueles que esperam no Senhor. Sabe, querido, como representante do Pai, nós precisamos viver isso, exercer isso. É primeiro em nós. O que as pessoas têm visto na nossa vida? Entenda, você é um representante do Pai. Você representa o Pai. Você não é qualquer um. Você pode dizer isso para você mesmo. Diga assim, eu não sou qualquer um. Eu sou o filhinho do papai. Você não é qualquer um. Tenha convicção disso, nós não somos qualquer um. Nós somos filhos do Rei. Nós somos os filhos do Todo-Poderoso. Nós somos filhos do Todo-Poderoso. Nós precisamos manifestar o poder do Pai aonde nós formos. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de ver o enfermo e dizer, eu posso orar por você. Esse mundo, queridos, ele está muito estranho. E sabe de uma coisa, só vai piorar. Mas é aí que os filhos de Deus precisam se manifestar. É aí que o nome do Senhor é glorificado. Porque Isaías viveu num tempo bem difícil. Mas Isaías manifestou o amor do Pai. Isaías manifestou o amor do Pai. Eu hoje acordei com esse versículo de Jeremias, eu quero que você ouça. Jeremias viveu num tempo não muito diferente de Isaías. O povo não estava ouvindo. Tinham muitos falsos profetas que estavam assim, diz o Senhor, paz e paz. Quando Deus estava mandando dizer, olha, eu vou trazer juízo.
E Jeremias era aquele que estava ali para dizer: olha, não é isso que vai acontecer não, não é isso que o meu pai está dizendo não. Meu pai está dizendo isso aqui. Imagina, Jeremias, ele estava correndo na contramão do mundo. Todo mundo estava falando: paz, 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 está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Jeremias: olha, não está tudo bem não. A gente precisa se arrepender. A gente precisa se voltar para o pai. Não está tudo bem não. E o povo dizia: olha esse doido aí. É doido. Filho de Deus é doido. Fala aí para o teu vizinho: filho de Deus precisa ser doido. Não é normal não. Porque Deus muitas vezes manda a gente fazer coisas que não são normais. E sabe quando a gente vai viver a plenitude? Quando a gente se lança. Porque quando a gente fica ali do mesmo jeito, tem muita gente ali com medo de se lançar. Se lança. Se lança. Tem muitas coisas que Deus ele só vai nos revelando ali na medida que a gente vai caminhando. O Senhor ele não fala muito, mas Ele fala o necessário. E quando a gente confia e se lança, Ele continua, Ele continua. Às vezes Ele só mostra uma árvore, sem folha, sem nada. E depois Ele vai te dizendo. Quando eu acordei daquele sonho, eu falei: Senhor, Deus me falou, é o recomeço. É um novo tempo. É um novo tempo, Henrique. É um novo tempo, Jaque. É se agarrar nisso. Porque as pessoas falam demais. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você está ouvindo. Ouça a voz do Pai. Ouça a voz do Pai. Por isso que eu preciso voltar para a palavra e meditar nela de dia e de noite. Eu preciso lembrar de manhã. E eu preciso lembrar quando eu for dormir. Eu preciso lembrar o tempo todo a palavra do Pai para mim. Para mim. Porque muitas vezes a gente sai lá fora e já estão falando outra coisa. Mas eu preciso todo tempo estar filtrando o que eu vou ouvir. Não. Eu estou manifestando. Eu preciso manifestar o reino de Deus. Não. Eu preciso ouvir o meu Pai. E Jeremias, gente, imagina, ele estava cansado, as pessoas falando dele. E ele disse: Senhor, sempre que eu falo, Jeremias 20, versículo 8, sempre que eu falo é para gritar. Que há violência, há destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. As pessoas estavam aí debochando dele. A palavra me trouxe um insulto, Pai. As pessoas estão dizendo que eu sou doido, que eu sou um perturbado, que eu sou um louco. Imagina a crise de Jeremias. Senhor, toda vez que é para me falar, para gritar, é destruição. É arrependimento. Senhor, está difícil. No versículo 9 ele diz: mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Era como se Jeremias dissesse: olha, eu não vou mais não. Não tem aquele filho de Deus, eu não vou mais pedir para orar não. Porque toda vez que eu peço para orar, o povo diz que eu sou doido, que eu sou santo, que eu quero ser santo demais. Se falam isso de você, não se preocupa. Se te insultaram, não te preocupa. Não se torna uma pessoa doente por isso. Não para de viver o teu chamado por isso. Porque fizeram isso com Jesus. Mas Jesus, Ele abriu o vivo caminho para cada um de nós. Ele nos mostrou com a sua vida como nós precisamos representar o Pai. Foi com a sua vida. Jesus mesmo disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Eu vou logo avisando para vocês. Porque muitas vezes nós queremos viver como esses falsos profetas. Paz, está tudo tão bem. Mas nesse mundo nós vamos passar por aflições. Mas Jesus, olha, diz assim: mas tem de bom ânimo. Diga isso para o seu vizinho: tem de bom ânimo.
Eu gosto muito de ver o original da palavra, o que significa a palavra. Sabe o que é o significado de ânimo? É excesso de determinação. Eita glória! Diga assim, excesso de determinação. É ter coragem. Ter ânimo é excesso de determinação. É aquela pessoa corajosa. Jesus disse, olha, tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. Eu venci. Se eu venci, vocês também vencerão. Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos mostrou com a vida, com a sua vida. E eu quero que você saiba que é Ele que nos ajudará sempre. Sempre. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, Ele está aqui hoje. E é Ele que nos ajudará acerca de todas as coisas. O Senhor disse, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. E Ele estará convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês não estão sozinhos. Amém? Nós não estamos sozinhos. Isaías 41, versículo 9 e 10 diz assim: eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e eu os chamei. Diga assim, o Senhor me chama. E Ele disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. Você pode ouvir essa verdade essa manhã? Você é servo de Deus, você é escolhido de Deus, Ele não te rejeita. Versículo 10, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou eu, seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eita glória! Aplauda bem forte ao Senhor. Sabe o que o mundo, ele tenta muitas vezes colocar, olha, para você representar o Pai, você precisa ser perfeito. Mas o Pai, Ele nos chama como nós estamos. E Ele vai nos aperfeiçoando à medida que nós nos lançamos nele. Nós somos santificados à medida que nós nos lançamos à sua vontade. Mas Satanás fica dizendo, não, olha você não, olha o que você fez, olha o seu passado, olha o que você é. Mas a palavra de Deus para nós é que Ele não nos rejeita. Não. Tudo que eu preciso é me lançar em Deus. Me lançar em Deus. E Ele vai, como um Pai amoroso, Ele vai trabalhando na nossa vida. Ele vai forjando o nosso caráter. Ele vai retirando aquilo que precisa ser retirado. Tudo que Deus precisa é de um homem, de uma mulher que se lança sem reserva para Ele. Eu olho para a Bíblia, fala de Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta. Mas Raabe entendeu, há um propósito de Deus na minha vida. Sabe que eu estou falando de uma prostituta? Porque muitas vezes a gente tenta, sabe, intitular, não, esse sim, esse não, esse aqui. Mas Deus amou o mundo todo. Ele amou o mundo todo. Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo todo. Ele te ama, meu irmão. Ele te ama. Apenas se lança, se entrega. Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero viver o propósito que o Senhor tem para mim, eu quero. E eu quero que você saiba, você é um escolhido do Senhor para uma linda missão. E eu quero que você olhe com um olhar de profeta aí. Como é o olhar de profeta, pastora? Assim, com autoridade.
com convicção. Tu não fica duvidando não, né? Assim, tímido. Não, olha assim, ó. Ainda levanta o rosto assim, ó. Você pode olhar aí pro teu irmão aí com convicção. Diz assim: você é um escolhido do Senhor para uma linda missão. Aleluia. Deus não te escolheu por causa das tuas habilidades. Deus não te escolheu porque você é mais bonito, mais famoso, mais eloquente. Não. Ele te escolheu porque Ele te ama. Porque lá no ventre da tua mãe, Ele te escolheu. Ele te chamou para ser profeta das nações. Gente, Deus, Ele tem a sua forma de agir com cada um é único. A gente vive num tempo de comparações, onde as pessoas ficam tentando comparar. Olha, é dessa forma, eu preciso ser desse jeito. Não, Deus te criou desse jeitinho que você é. É desse jeitinho que Deus Ele quer te usar. É desse jeito. Meu filho que fala para mim: mãe, a senhora acha que tudo vai dar certo. A senhora tem um jeito de dizer: mãe, vai dar certo. Mãe, não é assim. Eu digo: meu filho, vai aprendendo desde cedo. Mamãe é mulher de fé. Eu não estou vendo aquilo que está aqui, mas eu estou vendo pelos olhos da fé. Meu filho, eu creio. E eu quero que você aprenda, meu filho, creia. Então talvez você seja aquela pessoa conhecida: tudo vai dar certo. Seja convicto mesmo. Seja cheio de convicção mesmo. Esse mundo, a criação anseia pela manifestação dos filhos. Se manifeste mesmo. Ninguém vai orar? Eu vou orar. Quem quer receber a oração? Eu vou orar. Eu lembrei quando a minha mãe estava 2 meses no hospital. Eu lembro que eu chegava no quarto dela, era uma enfermaria, ela estava com outras pessoas, e eu levava o óleo ungido, o meu kit. Eu disse: eu vou para o hospital, e eu sei que o negócio lá é tenso. Quem quer oração? Aí alguns ficavam assim: eu posso orar? Porque você precisa perguntar. Eu posso orar por você? O máximo, meu marido sempre fala para mim: amor, o máximo que você vai ouvir é um não. E você não vai ficar frustrada por isso. Amém? Isso aqui é na prática. Um filho de Deus, para se manifestar na prática, tenha isso na sua vida. Eu posso orar. Você encontrou alguém carrancudo, reclamão. Sabe o que você vai fazer como um filho de Deus? Você vai se manifestar. E como é que você se manifesta? De uma forma simples. Eu posso orar por você? Antes de contar do hospital, eu lembrei de uma situação mais recente. Eu fui na costureira. Eu confesso que eu estou ficando até meio frustrada, gente, de ir para a costureira, porque eu não... Cadê as mulheres aqui? Porque toda vez que eu chego, não dá, não tem muita coisa. Eu digo: oh, meu Deus. E geralmente as minhas roupas eu tenho que fazer pinça, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer algum ajuste. Eu digo: oh, meu Deus. E aí fui na costureira. Gente, eu cheguei nessa costureira. E ela me conhece desde criança, então ela tem total liberdade comigo, né? Aí ela chega: Edilane, tu já vem, né? E tu quer para ontem. Aí eu disse: não, pode ser para amanhã. Pode ser para amanhã, mas tu faz para mim. Olha, porque isso, porque aquilo. Meu Deus, mas ela falou tanta coisa. E eu fiquei ouvindo. Eu digo: eita, essa aqui está no dia mal. Aí eu olhei para ela e disse: eu posso orar por você? Ela olhou assim para mim: eu quero. Eu estou precisando de oração, então vem cá, vamos orar. Orei por ela. Ela: olha, amanhã tua roupa vai estar pronta. Você não faz isso por interesse. Mas uma coisa é certa, os frutos eles vão vir. Os frutos virão. E esses frutos eles são eternos. Eu lembro que eu chegava com o meu kit no hospital, era óleo ungido, era a Bíblia. De oração. Quem quer oração? Eu. Gente, aí eu fui ficando famosa no hospital. Porque a minha mãe, ela chegava e dizia assim: gente, a minha filha pastora vai vir, vai ter um culto hoje.
Aí ela chamava os vizinhos dos quartos, né? Quando eu chegava, o quarto da minha mãe estava cheio. E aí, culto. Aí teve um dia que eu cheguei, a diretora, a enfermeira-chefe me chamou e disse assim: você que é a mãe da Yolanda, do quarto tal? Eu digo: ai meu Deus, o que foi que aconteceu com a minha mãe, né? Sou. Ela: olha, você não pode ficar fazendo culto aqui, não. Aqui as pessoas, uma das normas do hospital é liberdade de religião. A gente vive um tempo assim, né? Aí eu: ah, é? E se a pessoa quiser que eu ore por ela? A família tem que autorizar. Aí eu disse: ah, é? Interessante. Você ouviu, né, Edilane? Não pode orar aqui. É só isso? Voltei para o quarto. Aí eu cheguei aqui: mãe, a senhora fica avisando para todo mundo que vai ter culto. Gente, o culto é clandestino. Shhh, todo mundo quietinho, fecha a porta, fecha a porta. Vamos orar. Talvez você pense: desobedeceu. Mas na verdade Deus estava mandando eu fazer aquilo. E eu vou ouvir primeiro quem? O Pai. E eu lembro de um dia que eu cheguei lá. O Espírito Santo falou para mim, eu lembro que eu estava vindo de uma viagem, estava cansada, e o Espírito Santo falou para mim: vai no hospital, você precisa ir lá. Eu lembro que eu fui cansada, 6 da manhã eu estava lá no hospital. E a mamãe: minha filha, cedo. Eu falei: mãe, eu vim aqui rápido. E ela disse: minha filha, glória a Deus que você veio, porque essa irmã quer que você ore por ela. E aí eu cheguei para a irmã e disse assim: irmã, o que a senhora quer que eu ore por você? Oh, minha filha, coloca a mão na minha cabeça. Eu estou tão perturbada, eu não consigo dormir. Quando você vem aqui, ora por mim, eu durmo. Eu digo: sabe o que é? É a presença de Deus. Eu vou orar pela senhora. Gente, é incrível. À medida que você se lança, Deus vai te falando. Como eu te disse, Ele talvez não te fale muito, mas Ele fala o necessário. E eu lembro quando eu estava orando pela irmã, o Espírito Santo falou para mim: perdão. Eu falei: dona Raimunda, a senhora precisa pedir perdão para alguém. Ela olhou para mim e disse assim, ficou calada. É a filha dela: ela precisa, pastora, ela precisa. Eu digo: dona Raimunda, vamos liberar perdão, dona Raimunda. Porque um filho de Deus, um representante do Pai, ele libera aquilo que está dentro dele. A boca fala do que está cheio o coração. Então enche o seu coração da palavra. E a palavra de Deus diz o quê? Perdoe. Quando eu leio a palavra, eu fico tentando imaginar o cenário. Eu lembro de Pedro chegando para Jesus: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Eu acho que Pedro estava zangado com muita gente, né? Porque eu acho que já deu a minha cota já. Quantas vezes? Jesus: olha, Paulo, aquele Deus tão amoroso, olha, você tem que pedir perdão muitas vezes. Multiplica aí, Pedro. 70 vezes 7, multiplica. São muitas vezes. Quantas vezes for necessário? Eu lembro que eu cheguei para dona Raimunda: libere perdão. A senhora quer morar no céu? A senhora quer ter vida eterna? Porque às vezes a gente pensa que a vida é só aqui, né? A gente fica tanto na labuta do dia a dia que a gente pensa que é só aqui. Mas aqui é só um ensaio. E é tão rápido. É como um sopro. Eu falei: dona Raimunda, vamos lá, libera. Ela: amém, eu vou liberar perdão. Eu digo: agora eu quero que a senhora fale o nome dele. Eu libero fulano. Ela: ah, não, eu também não vou falar o nome dele, não. Não vou falar, ele não merece nem que eu mencione o nome dele. Eu digo: tá bom, dona Raimunda. Eu já estava ali muito tempo. Eu digo: então tá bom, dona Raimunda. Diz assim: eu libero esse homem. Ela: digo: eu libero esse homem. Gente, mas foi uma coisa tão... Era uma coisa que estava tão impregnada nela, que ela não conseguia dizer o nome da pessoa. Sabe aquela mágoa tão grande? Quando ela falou esse homem, era como se um jugo, eu sentisse, fosse despedaçado naquela hora. Diz: dona Raimunda, a senhora está livre. E eu lembro que ela entregou a vida dela para Jesus. Depois disso, foi um avivamento lá no quarto, né? Voltei para casa. Gente, isso foi num domingo. Na quarta-feira, eu recebi uma ligação da filha dela.
E a filha dela disse assim: pastora, eu sou a filha da dona Raimunda, que está lá no hospital com a sua mãe. Eu digo: tudo bom? Ela, tudo. Eu só estou ligando para lhe agradecer. Porque eu tenho certeza que a minha mãe, ela não ia para um bom lugar. E Jesus levou minha mãe. Mas aquilo precisava acontecer, porque eu não sei onde minha mãe ia parar. Ela tinha uma mágoa muito grande, e eu tenho certeza que a doença foi da falta de perdão. Coração enorme. Falta de perdão. E naquela hora eu falei: meu Deus, existe uma urgência muito grande. E eu comecei a agradecer: Senhor, obrigado porque eu ouvi a tua voz. E se eu não ouvisse, se eu não me manifestasse naquele quarto, onde essa mulher estaria? Sabe, que o Espírito Santo te dê sensibilidade, aonde você for. Como eu disse para você, gente, às vezes eu vou no supermercado, o povo me encontra: pastora, foi de Deus eu lhe encontrar. Pastora, eu preciso de um aconselhamento. Eu digo: eita, é aqui mesmo. Às vezes eu estou agoniada, mas eu entendo. Eu estou aqui para ser representante do Pai. Talvez essa é a minha última oportunidade, eu não sei. Eu vou me manifestar. Sabe, às vezes a gente vive nessa vida frenética e a gente está tão ocupado com a nossa vida, né? Com as nossas coisas. São tantas coisas que a gente só olha para o nosso umbigo. Ah, não, eu estou cansado. Ah, eu fui magoado. Ah, ninguém liga para mim. Ah, e isso. Ah, porque fulano é mais amado. Eu não sou tão amado. Ah, fulano é mais visto. Eu não sou tão mais visto. Quando vê, você vai, sabe, andando para trás. Mas o Filho de Deus, ele não precisa de um microfone para se manifestar. Ele não precisa ouvir o tempo todo de alguém que ele é aceito. Ele já ouve o suficiente, que é do Pai. Eu não te rejeito, você é escolhido meu. Eu te seguro com a minha mão direita. Eu te levanto. Eu te sustento. Sabe aquelas pessoas que elas ficam o tempo todo: eu preciso, se doe. Melhor coisa é dar do que receber. Porque quando nós nos doamos, vem uma medida recalcada sobre nós. Amém? Existe uma missão muito poderosa para cada um de nós. E aqui em Isaías 42, no versículo 6, olha o que a palavra de Deus diz: eu, Senhor, o chamei em retidão, segurei firme a sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos. Você pode dizer glória a Deus. Para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Aleluia. Esse aqui são para os escolhidos do Senhor. Cadê os escolhidos aqui? Levanta a mão direita. O Senhor, Ele te chama. Amém? O Senhor nos chama. Eu quero que você viva na prática a partir de hoje, como um filho de Deus que manifesta o reino. Caminhe entendendo que você representa o Pai. Aqui em 2 Coríntios 5, já finalizando, 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18, a palavra de Deus diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Qual foi o ministério que o Senhor nos deu? Da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Cadê os embaixadores de Cristo aqui essa manhã? Eita glória! Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Gente, olha que forte! Como se Deus
estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio, diga assim, por meu intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Aleluia! Essa é a mensagem que Deus entrega aos seus filhos. Há um clamor que ecoa por gerações. É a manifestação dos filhos de Deus. Na época em que Jesus estava aqui na terra, os fariseus, porque hoje nós vivemos numa época, como eu disse, de aparência, né? Eu vou aparentar ser alguma coisa. Eu vou para a igreja, eu ponho a Bíblia aqui debaixo do braço. Sou crente. Estou indo para a igreja, aleluia. Colocar uma saia bem comprida. E é de Deus, viu, irmã, essa saia comprida. Sou crente. Porque o que importa é aparentar alguma coisa. Nós não vamos representar o Pai para aparentar alguma coisa. Nós precisamos ser de verdade. Porque o que importa não é somente aparentar, mas é ser. Porque a gente vive numa época assim, onde tudo se copia, né? Tá na moda ser crente assim, então eu sou um crente assim. Aparência de santo. Mas em casa, misericórdia. A língua, misericórdia. A Bíblia fala em Hebreus 12 que existe uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas, elas estão observando você. Elas estão observando as suas atitudes, aquilo que você fala, aquilo que você diz, como você se posiciona, como você se veste, como você anda. Você é um embaixador de Cristo. Você precisa acordar todos os dias de manhã entendendo, eu sou um embaixador de Cristo, eu sou um filho de Deus. Eu estou aqui nessa terra para manifestar o Senhor. Não é só uma aparência de santo, mas é ser. O salmista fala no Salmo 24, quem subirá ao Monte Santo de Sião? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Eu acho tão forte, porque mãos é o exterior, todo mundo vê. Faz assim com a sua mão. Você está vendo a minha mão aqui? Eu estou vendo a sua. Mas o meu coração, você está vendo? O órgão. Eu não vejo o teu coração. O salmista fala, quem subirá ao Monte Santo de Sião? Aquele que tem a vida exterior limpa, e ele tem uma vida interior pura. É o exterior e o interior limpo. Os fariseus, eles viviam uma vida de aparência. E em Lucas 17, no versículo 20, Jesus, ele era interrogado pelos fariseus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha o que Jesus disse. O reino de Deus, ele não vem com uma aparência exterior. Nem dirão, ele está ali, ou está aqui. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Você pode dizer glória a Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Queridos, que a nossa vida seja tão intensa, que as pessoas possam ver a imagem de Jesus nas nossas ações diárias. Diga assim, nas minhas ações diárias.
que possamos levar consolo aonde nós formos, levar palavras de esperança sempre na nossa boca, e empatia em nossos corações, levar alegria e amor aonde nós formos, pois você e eu somos representantes de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé aí no seu lugar. Aleluia, aleluia. Queria chamar o Ministério de Louvor. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu sinto que o Espírito Santo está liberando algo aqui essa manhã. Pérolas estão sendo liberadas aqui essa manhã. Aleluia. E eu quero que você viva na prática essa palavra. Esse clamor, ele ecoa por gerações. A manifestação dos filhos. Manifeste o reino. O reino, ele não vem de uma forma exterior, mas o reino de Deus, ele está dentro de mim e de você. Aleluia, aleluia. Eu quero pedir que você feche seus olhos. Eu quero que você comece a falar com o seu Pai agora. Querer estar perto, perto do teu coração. Que amor sublime me tira suspiros, e a cada encontro me faz viver de novo. Que amor é esse que me constrange e me faz querer estar perto, perto do teu coração. Que amor sublime me tira suspiros, e a cada encontro me faz viver de novo. Aleluia, aleluia. Eu sinto que o Espírito Santo está marcando vidas de forma muito profunda nesses dias. Eu quero fazer um convite essa manhã, porque Deus, ele leva em consideração quando nós nos lançamos, quando nós damos passos. Aleluia. Quando nós damos passos de fé diante dele. Aleluia. Aleluia. E eu quero fazer um convite essa manhã. Eu quero fazer um convite de que você faça uma entrega ao Senhor essa manhã. Uma entrega de viver uma vida nova. Assim como essa árvore, recomeço. O Senhor, ele sempre nos dá novos recomeços. E eu quero que você venha aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Eu quero que você venha e você faça uma oração de entrega. Senhor, a partir de hoje, eu quero viver algo novo contigo. Eu quero viver um tempo novo contigo. Eu quero me lançar, Senhor. Eu quero me lançar. Eu quero me entregar.
Eu quero ser aquele que vai se manifestar na minha casa. Eu quero ser aquele que vai se manifestar aonde eu estiver. Aos teus pés. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Como resistir? Aleluia. A esse amor. Aleluia. Mas eu sinto que é um tempo só novo. Posso me prostrar aos teus pés. Não há como resistir a esse amor. Só posso me prostrar aos teus pés. Não há como resistir a esse amor. Só posso me prostrar aos teus pés. Levantarei as minhas mãos e gritarei teu santo nome até que tu venhas. Levantarei as minhas mãos e gritarei teu santo nome. Levantarei as minhas mãos e gritarei teu santo nome até que tu venhas, Jesus. Levantarei e gritarei teu santo nome até que tu venhas e amorei. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está marcando vidas aqui nessa manhã. Eu quero que você saiba que o Senhor, Ele leva em conta todas as vezes que nós nos entregamos de todo o coração. Eu quero que você tome posse disso. Eu quero que você se agarre na palavra de Deus para você nessa manhã. Você é um escolhido do Senhor para uma grande missão. Não se limite. Se lance, se lance, se lance. Oh, aleluia, aleluia. Eu quero que você levante a sua mão direita. Oh, aleluia. Como entrega ao seu Pai. E eu quero que você faça essa oração comigo aqui, hoje. Diga: Senhor, eu faço uma aliança contigo nessa manhã de entrega. Eu entendo que eu sou escolhido teu, e é dessa forma que eu viverei e que eu me manifestarei aonde eu estiver. Assim como Jeremias, assim como Isaías, assim como nosso amado Jesus, que abriu o vivo caminho, eu me levantarei na minha geração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo. E eu profetizo que você viverá o sobrenatural de Deus nesse tempo. É um tempo de recomeço. É um tempo de recomeço sobre a sua vida. É um tempo de recomeço sobre a sua casa. Apenas creia. Apenas creia. E caminhe dessa forma. Em nome de Jesus. Agora eu quero fazer um convite aqui. Eu quero chamar todos os que serviram nessa conferência. Eu quero chamar aqui à frente a Jaque, o Henrique, todos que serviram. Todos que serviram, eu quero chamar aqui na frente. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Aleluia. Não tem problema se a gente apertar aqui. A igreja vai estar orando por esses jovens, amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo aqui apertadinho.
Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por esse povo bonito, por esse povo abençoado. Gente, eu estou muito orgulhosa de vocês. Imagina o Papai do Céu. Imagina o Papai do Céu. Vocês foram levantados para marcar essa geração. Vocês foram levantados com um lindo propósito. E eu estou aqui para afirmar isso. Deus quer usar vocês. Não se intimidem. Não aceitem os banquetes desse mundo. Vocês são escolhidos do Senhor para uma linda missão. Sabe o que eu sinto? Essa árvore é Deus levando, sabe, essa igreja para um outro nível. E você faz parte disso. Você pode dizer isso para o seu vizinho: nós fazemos parte disso. É um novo tempo. É um tempo da igreja sair das quatro paredes e se manifestar onde for. Aonde for. Aonde for. Sabe, ontem eu fui para casa e eu demorei a dormir. Porque é lindo ver o que Deus está fazendo aqui. Nós não tivemos ninguém famoso nessa conferência, mas o famoso está aqui, que é a presença de Deus nesse lugar. É a presença de Deus ser recebido por vocês ali naquela porta. Continuem se manifestando. Não vivam de aparência, não vivam de aparência, mas sejam esses jovens intensos e apaixonados. Existe um preço, sabe? Existe um preço para aqueles que buscam servir ao Senhor. Existe um preço, mas a recompensa ela é muito maior. Ontem a Ingrid, com muita ousadia, queria pedir que abaixasse só um pouquinho. Ontem a Ingrid, com muita ousadia, eu estava ali adorando e a presença de Deus, gente, era palpável nesse lugar. A presença de Deus é real aqui. E eu estava ali agradecendo. Deus sabe de quantas renúncias durante esses anos. Quantas pessoas que um dia estavam conosco hoje não estão mais. De pessoas que às vezes até falam coisas que não são justas. E até hoje. Mas o meu esposo sempre diz isso, é uma cultura que nós buscamos ter em casa, é a cultura do céu. Eu tenho escolha, ou eu vou parar, ou eu vou prosseguir. Eu tenho escolha, ou eu sou saudável, ou eu sou enfermo. Eu digo: Senhor, eu quero manifestar o teu reino. Eu não quero ser uma pastora, uma líder enferma. Os meus olhos estão fitos em Ti. O Senhor é aquele que me justifica. O Senhor sabe de todas as coisas. E até hoje, às vezes as pessoas falam: pastora, falaram isso de você. Falaram de Jesus. Eu prossigo. Eu quero dizer, jovem, talvez vão falar, vão me criticar, mas o posicionamento ele precisa ser diário. Ingrid, Deus usou a tua vida ontem. Ela olhou para mim com tanta ousadia e ela disse: tá valendo a pena. Cada ano, cada lágrima, cada choro. Quantas vezes a gente sobe num púlpito pensando: meu Deus, eu tô tão triste. Será que eu vou ter algo para falar, para fazer? Mas Jesus sempre fala: permanece, porque os frutos virão. Os frutos virão. Hoje eu não vejo somente vocês, mas eu vejo muitos outros, sabe, sendo alcançados através de vocês, através dessa igreja. Eu vejo um exército se levantando nesse tempo. Eu vejo a igreja adoração se levantando para unir forças. A gente não está aqui para competir. Não está aqui para competir, mas a gente está aqui para somar, para glorificar o nome do Senhor. Eu olhando aqui para a Estela, nós começamos o GC em Belém. E a Estela olhou para mim, Estela, como aquilo foi importante. Ela disse para mim: pastora, vocês estarem aqui é resposta de oração. E eu quero facilitar o trabalho de vocês. A Estela está ali, ela faz dinâmica, ela organiza
Coisas que aqui a gente tem tantas pessoas para ajudar, mas lá são poucos. E Deus usou a tua vida, Estela. Eu vejo Deus usando a vida de alguns aqui. E como eu fico feliz. E muito mais Deus fará. Muito mais Deus fará. Outro dia eu cheguei e os servos da comunicação estavam ali na frente. E eu sei, queridos, que há uma renúncia, como eu falei. E às vezes, quem trabalha com as crianças, cadê as servas das crianças? Está aqui a pastora Lisânios. Às vezes tem conferência, eles queriam estar aqui ouvindo da palavra. Mas às vezes tem que estar lá servindo. E eu falei para eles, olha, não se preocupam não. Se tiver que estar lá na salinha, se tiver que estar em algum lugar, porque aquele que serve, ele tem porção dobrada. Tem porção dobrada, não vai perder do banquete não, mas tem porção é dupla. Tem porção dupla. Hoje a gente vive num tempo onde as pessoas não querem mais pagar o preço. Elas querem abortar o processo. Elas querem o microfone sem antes passar, sabe, pelo banheiro, pelas crianças. Teve um pastor, foi o pastor Eric que falou, eu fiz tanta coisa. Eu até hoje faço, gente. E isso não é para ser mais visto ou para alguém me ver, mas é porque Jesus está vendo e que ele receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que a nossa vida, que as nossas atitudes sejam a recompensa pelo sacrifício de Jesus. Jovens, é só o começo. Cadê a Kathleen? A Kathleen, o Davi, a Ingrid falou sobre vocês ontem quando ela falava. Ela disse, olha aqui, o louvor de vocês ontem, a entrega de vocês, isso é fruto do secreto. Vendo a canção de vocês ontem, os céus se rasgaram nesse lugar. Talvez a gente às vezes pensa tanto em ser famoso, em ter tantos seguidores nas redes sociais. Mas sabe, jovens, o que importa é ser conhecido no céu. O que importa é ser conhecido no céu. O que importa é que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça. Esse precisa ser o nosso clamor. Kathleen é o novo tempo, Davi é o novo tempo. Que essa geração conheça Jesus através de cada um de nós, amém? Nós somos representantes do Pai. Igreja, vamos orar por esses jovens. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Henrique e Jaque, muito mais o Senhor tem para fazer, amém? Muito mais. Não se intimidem por aquilo que falam, o que está na moda. O que está na moda é ouvir Deus. O que Deus tem para nós. Deus, Ele tem uma identidade sobre nós, sobre essa casa, sobre essa família. E nessa identidade que nós vamos caminhar. Pode parecer simples, pode ser careta, pode ser pequeno. Mas o que importa é que Ele cresça, que Ele apareça. Isso é o que importa. Amém? Senhor, obrigada, Pai. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos por essa conferência, por mais uma conferência de jovens. E eu sinto que é um novo tempo, Pai. Assim como a imagem daquela árvore. É uma nova estação. E eu profetizo que essa nova estação, Senhor Jesus, oh Deus, será de muitos frutos, muitos frutos. Continua usando cada jovem, Pai, que está aqui. Talvez eles se sintam pequenos, talvez eles se sintam limitados. Deus, mas levanta-os, Pai. Levanta-os com ousadia. Que o leão ruja através de cada um deles. Oh Deus, que essa cidade, que essa geração seja marcada através do amor que eles carregam, Senhor. Com a intensidade que eles carregam. Continua os usando, Pai, através do serviço, através do louvor, através do evangelismo. Oh Deus, que o Senhor possa queimar diariamente em seus corações. Que a marca que eles deixarem, Pai, onde forem, seja a marca de Cristo. Cristo é Cristo em vós, a esperança da glória. Obrigada, Senhor. Que o Senhor receba. Oh Pai, esse tempo que tivemos aqui,
cada momento, cada workshop, cada palavra, cada vida alcançada, que o Senhor receba. E nós já profetizamos, Pai, que o ano que vem ainda será ainda mais abençoador, ainda mais poderoso. Oh Deus, e o famoso aqui sempre será o Senhor. Oh Pai, obrigado pela vida da Jaque e do Henrique. Obrigado por esses jovens, Pai, tão simples. É dessa forma que o Senhor quer nos usar, Pai, na simplicidade. Não é na eloquência, não é no muito saber, mas é em Te conhecer, Senhor. Continua queimando dentro deles. Continua queimando dentro deles e usando eles, Pai, como uma referência nessa geração. Que eles deixem um legado, Senhor Jesus, para essa geração. E que muitos jovens venham, oh Pai, através dessa equipe. Juventude ação, em ação nessa geração. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia.